louva-a-Deus, um predador oculto. O louva-a-Deus, um inseto da ordem Mantodea, é conhecido por sua postura característica, com as patas dianteiras juntas em posição de oração. Mas além da sua aparência distintiva, essa criatura esconde uma série de curiosidades sobre a biologia e história e também sua distribuição geográfica. O louva-a-Deus é um predador especializado em emboscadas, por isso é chamado de predador ambush. Suas patas dianteiras, poderosas e dotadas de espinhos, são perfeitas para capturar presas que vão desde moscas e outros insetos até pequenos vertebrados, como lagartixas e roedores. Camuflagem e mimetismo. Muitas espécies de louva-a-Deus apresentam cores e formas que assemelham a folhas, flores ou galhos, permitindo que se misturem ao ambiente e surpreendam suas presas. Essa capacidade de camuflagem é um exemplo impressionante de adaptação evolutiva. Em algumas espécies, especialmente durante a fase de acasalamento, o comportamento canibal é muito comum, como a fêmea devorando o macho após a cópula. Visão excepcional. Seus olhos grandes e compostos conferem-lhe uma visão estereoscópica e a capacidade de detectar movimentos com grande precisão, o que é fundamental para o predador. História e cultura. No simbolismo ao longo da história, o louva-a-Deus foi associado a diversos significados culturais. Em algumas culturas, ele é visto como um símbolo de paciência, vigilância e religião, devido à sua postura característica. Kung Fu. Na China, os movimentos do louva-a-Deus inspiraram a criação de um estilo de Kung Fu que imita a agilidade e a precisão dos ataques desse inseto. Na mitologia. Em diversas culturas antigas, o louva-a-Deus era considerado um animal sagrado, com poderes sobrenaturais. O louva-a-Deus é distribuído em todos os continentes, exceto na Antártica. No entanto, a maior diversidade de espécies ocorre em regiões tropicais e subtropicais. Eles podem ser encontrados em diversos habitats, desde florestas até áreas urbanas, desde que haja vegetação para se camuflar e presas disponíveis. Ciclo de vida do louva-a-Deus, uma metamorfose surpreendente. O ciclo de vida do louva-a-Deus é uma jornada incrível da transformação. Começa com os ovos, geralmente depositados em otecas, espécie de cápsula protetora, que podem conter dezenas ou até centenas de ovos. Após um período de incubação, as ninfas eclodem. As ninfas se assemelham a versões menores dos adultos, mas não possuem asas. Conforme crescem, passam por várias mudas, trocando o exoesqueleto para aumentar de tamanho. Quando atinge a fase adulta, existem asas totalmente desenvolvidas e características sexuais secundárias. A duração do ciclo de vida varia entre as espécies e depende de fatores como temperatura e disponibilidade de alimentos. Os louva-a-Deus são predadores especializados com adaptações comportamentais impressionantes. A postura característica com as patas dianteiras juntas é perfeita para capturar presas. Eles são capazes de mover lentamente e silenciosamente, aproximando-se da vítima antes de atacar com rapidez. Na defesa, quando se sentem ameaçados, os louva-a-Deus podem adotar posturas intimidatórias, abrindo as asas e levantando as patas dianteiras. Algumas espécies até emitem sons sibilantes para afastar os predadores. A comunicação entre o louva-a-Deus é principalmente visual e química. Eles utilizam feromônios para atrair parceiros e sinalizar a presença de alimento. Os antigos acreditavam que encontrar um louva-a-Deus era sinal de sorte, pois ele indicaria o caminho para algo ou alguém perdido. Ele ganhou esse nome porque pousado lembra uma pessoa orando. Existem milhares de espécies de louva-a-Deus, cada uma com suas características únicas. A diversidade de formas e cores é incrível, resultado de milhões de anos de evolução e adaptação a diferentes ambientes. Mimetismo. Muitos louva-a-Deus apresentam mimetismo, ou seja, se assemelham a elementos do ambiente, como flores, folhas ou galhos. Essa adaptação os torna praticamente invisíveis aos predadores e às presas. O louva-a-Deus varia em tamanho desde alguns milímetros até mais de 10 centímetros. As cores podem ser vibrantes e chamativas, como o verde e o rosa, ou crípticas, como o marrom e o cinza. Minha amiga gravou esse bichinho e o menino gritando no fundo: ele vai te morder, Nayara. O louva-a-Deus do Kung Fu Panda.
Este aqui invadiu o território de algumas formigas, porém, elas não permitem que o inimigo escape ileso e imediatamente começam a atacá-lo. Em seguida, mais formigas chegam para reforçar o ataque e rapidamente as formigas de fogo dominam o corpo do louva-a-Deus. Com tantas toxinas sendo injetadas através das mordidas dos insetos, o louva-a-Deus acaba sucumbindo e sendo completamente devorado. Muitos louva-a-Deus são mestres na camuflagem, se mimetizando com flores, folhas e galhos. São predadores pacientes e eficientes, capazes de capturar presas muito maiores do que eles. Em algumas espécies, o canibalismo é muito comum, especialmente durante o acasalamento. Possuem uma visão excepcional que lhes permite localizar e capturar presas com precisão. Utilizam sinais visuais e químicos para se comunicar com outros indivíduos. Uma fêmea de louva-a-Deus come ocasionalmente a cabeça de um macho durante o acasalamento. Depois de perder a cabeça, o louva-a-Deus macho pode continuar a mover-se, o que se deve aos nervos do seu abdômen, que podem funcionar sozinhos sem o cérebro. Estes nervos são ativados e, por vezes, permitem que o macho continue a acasalar durante um período de tempo mais longo. Depois disso, a fêmea do louva-a-Deus é conhecida por continuar a comer o resto do macho. O louva-a-Deus desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Embora muitas vezes subestimado, esse inseto é um predador natural de diversas pragas, contribuindo de uma maneira significativa para a biodiversidade. O controle de pragas. Uma das principais funções do louva-a-Deus é controlar as pragas agrícolas e urbanas, ao se alimentar de moscas, mosquitos, baratas e outros insetos considerados pragas. Ele ajuda a reduzir a necessidade de pesticidas, contribuindo para uma agricultura ainda mais sustentável e um ambiente ainda mais saudável. Equilíbrio ecológico. Ao controlar as populações de suas presas, o louva-a-Deus ajuda a manter o equilíbrio ecológico. Ele evita que determinadas espécies de insetos se proliferem excessivamente, o que poderia causar danos às plantas e a outros animais. A importância da conservação. A conservação do louva-a-Deus é fundamental por diversos motivos. Serviços ambientais. Como predador natural, o louva-a-Deus oferece um serviço ambiental valioso, contribuindo para a polinização, dispersão de sementes e controle de pragas. Biodiversidade. Cada espécie, por mais pequena que seja, desempenha um papel único no ecossistema. A perda de espécies, como o louva-a-Deus, pode levar a um desequilíbrio ecológico com consequências imprevisíveis. Ele é um grande indicador ambiental. A presença ou ausência de louva-a-Deus em um determinado ambiente pode ser um indicador da qualidade ambiental. Sua sensibilidade a mudanças no habitat pode alertar para problemas como a perda de habitat e a poluição. Ameaças à conservação. A destruição de habitats naturais como florestas e áreas verdes é a principal ameaça à sobrevivência do louva-a-Deus. O uso indiscriminado de pesticidas pode matar não apenas as pragas, mas também os predadores naturais como o louva-a-Deus. As mudanças climáticas podem alterar os padrões de distribuição e abundância de diversas espécies, incluindo o louva-a-Deus. O que podemos fazer? Preservar habitats, apoiar iniciativas de conservação de áreas verdes e florestas, evitar o uso de pesticidas, optar por produtos orgânicos e práticas agrícolas sustentáveis, educação ambiental, divulgar a importância da biodiversidade e do papel do louva-a-Deus no ecossistema, pesquisas científicas, incentivar pesquisas sobre a biologia e ecologia do louva-a-Deus para melhor compreender suas necessidades e desenvolver estratégias de conservação. Ao compreender a importância do louva-a-Deus para o equilíbrio dos ecossistemas, podemos tomar medidas para proteger essa espécie e garantir um futuro mais sustentável para o nosso planeta. Além de ser um predador natural, o louva-a-Deus também pode ser considerado um engenheiro do ecossistema. Essa expressão se refere a organismos que modificam significativamente seu habitat, influenciando a estrutura e a diversidade de outras espécies. Através da sua atividade de predação, o louva-a-Deus pode influenciar a estrutura da vegetação, ao controlar populações de herbívoros, por exemplo. Ele indiretamente favorece o crescimento de plantas, alterando a paisagem. O louva-a-Deus é um elo fundamental em diversas cadeias e teias alimentares. Sua presença ou ausência pode afetar a mudança de outras espécies,
desde pequenos insetos até aves e pequenos mamíferos. As principais ameaças à conservação do louva-a-Deus são destruição de habitats. A urbanização, a agricultura intensiva e o desmatamento destroem os habitats naturais do louva-a-Deus, reduzindo drasticamente suas populações. Uso de pesticidas. O uso indiscriminado de pesticidas mata não apenas as pragas, mas também os predadores naturais, como o próprio louva-a-Deus. As mudanças climáticas podem alterar os padrões de distribuição e abundância de diversas espécies, incluindo o louva-a-Deus. Coleta ilegal. Em algumas regiões, o louva-a-Deus é capturado para fins ornamentais, o que pode levar à diminuição das populações locais. Muita gente pergunta se louva-a-Deus é um animal venenoso ou peçonhento. Não, ele não é nem venenoso e nem peçonhento. Apesar de sua fama de predadores ferozes e também canibais durante a reprodução, os louva-a-Deus podem ser criados como animais de estimação. No entanto, é importante ressaltar que eles exigem cuidados especiais e não são adequados para crianças. As espécies adequadas. Algumas espécies, como o louva-a-Deus religioso, mantis religiosas, são mais fáceis de criar em cativeiro. O terrário deve ser adequado ao tamanho do animal e oferecer um ambiente com boa ventilação e umidade. A dieta do louva-a-Deus consiste principalmente de outros insetos como moscas, grilos e baratas. O manuseio deve ser feito com cuidado, pois o louva-a-Deus é um animal muito delicado e pode se sentir ameaçado. Para iniciantes, é recomendado escolher espécies de louva-a-Deus que sejam relativamente fáceis de cuidar e encontradas comercialmente. Algumas das opções mais populares incluem louva-a-Deus religioso, uma das espécies mais comuns e adaptáveis encontrada em diversas partes do mundo, louva-a-Deus chinês, Tenodera sinensis, conhecido por seu tamanho e beleza, é uma boa opção para quem busca um desafio maior. Louva-a-Deus africano, espécies desse gênero são conhecidas por sua agilidade e também um temperamento mais ativo. É importante lembrar, antes de adquirir qualquer espécie, pesquise sobre suas necessidades específicas como temperatura, umidade e tipo de alimento. Como montar um terrário adequado para um louva-a-Deus? Um terrário bem montado é fundamental para o bem-estar do seu louva-a-Deus. Veja algumas dicas. Tamanho. O terrário deve ser pelo menos 3 vezes maior que o comprimento do louva-a-Deus adulto. É essencial garantir boa ventilação para evitar a formação de mofo e umidade excessiva. Utilize telas ou aberturas no terrário. Utilize papel, toalha ou substrato de coco para facilitar a limpeza. Ofereça ramos e folhas para o louva-a-Deus se camuflar e escalar. A maioria das espécies de louva-a-Deus não precisa de iluminação especial, mas evite a exposição direta à luz solar. Pessoal, eu vim aqui embaixo agora e olha só o que presenciei. Uma batalha épica entre um filhote de jabuti e um louva-a-Deus. O jabutizinho fugiu do terrário e aí viu esse louva-a-Deus e acha que é uma folhinha e tá tentando comer ele. O louva-a-Deus tá tentando se defender porque, pra quem não sabe, o louva-a-Deus também é um predador. E aí ele tá se defendendo da maneira que pode. E aí é o jabutizinho tentando comer ele, cara, e ele se defendendo. Caraca, que batalha épica, mano. E aí me fala aí, vocês torcem pra quem? Pra Tartaruga Ninja ou pro louva-a-Deus do Kung Fu Panda? Caraca, mano, alguém marca um biólogo aí, cara, pra saber se isso é real. Quer dizer, é real, né, porque eu tô filmando, mas eu não sabia que desses embates da natureza. Caraca, e olha só, gente, como o louva-a-Deus se arma. Ele fica... Olha só, caraca, mano, que doideira, que legal. Olha, vai, bobo, acho que o território aqui é do louva-a-Deus. Eu acho que o louva-a-Deus venceu essa batalha, o que vocês acham? Olha lá, eita, será que ele vai me picar? Caraca, mano, essas coisas só acontecem aqui. Caraca, que legal. Quais são os cuidados básicos para manter um louva-a-Deus em casa? Temperatura e umidade. Mantenha a temperatura e a umidade adequadas para a espécie escolhida. Consulte um guia específico para cada espécie. Alimentação. Ofereça insetos vivos adequados ao tamanho do louva-a-Deus, como moscas, grilos e baratas. Hidratação. Disponibilize um recipiente com água rasa para que o louva-a-Deus possa beber. Limpeza. Limpe o terrário regularmente para evitar a proliferação de bactérias e fungos. Manuseio. Evite manusear o louva-a-Deus com frequência, pois eles podem se estressar facilmente. Vejam essa imagem de um louva-a-Deus predando uma aranha. Vocês percebem que a alimentação do louva-a-Deus é bem diversificada. Eles podem se alimentar, né, como já vimos, de insetos, de aracnídeos, como vocês estão vendo, essa aranha sendo predada por ele. E agora um outro caso de um louva-a-Deus enfrentando uma ave.
Olha só, enquanto ele tá fazendo essa pose de abrir os braços, de tentar intimidar a ave. Pois é, e a ave acaba ficando bem assustada, porque não é uma coisa que ela tá tão acostumada a ver. Olha só como o louva-a-Deus não tem medo de ninguém. Não subestimem o louva-a-Deus, porque ele é muito reativo, ele é muito temperamental, ele vai enfrentar todo mundo que tentar se aproximar. Outra pergunta que não quer calar: os louva-a-Deus podem voar? Sim, todos podem voar? Sim, mas não todos? Ou não podem voar? A verdade é que sim, eles podem voar, mas não são todos eles que voam. Apenas algumas espécies podem voar, nem todas. E de preferência a fêmea, que é maior do que o macho e tem mais adaptações para o voo do que ele. Isso procede? Louva-a-Deus tomando água? Isso é verdade? E aí, Henrique, o que você me diz? Olha aí, ó. Agradecendo pela água. É, bem tratado. Quem é que tem um louva-a-Deus criado em casa? Me fala aí. Outro dia o Henrique postou o cara dando a verruga pro louva-a-Deus comer. E aqui não, nós trata o bichinho é bem, ó. O louva-a-Deus possui antenas finas e uma cabeça pequena e triangular. Ela apresenta uma surpreendente articulação que possibilita que esse animal consiga se virar para muitas direções. Algumas espécies conseguem girar sua cabeça até 180 graus. O corpo desses animais é baciliforme, ou seja, em formato de bastão, sendo fino e alongado, o que faz com que esses animais sejam comumente confundidos com os bichos-pau. São insetos que possuem representantes de grande porte, alguns chegando até 20 centímetros de comprimento. Esses animais possuem olhos bem grandes, separados e compostos. Graças a isso, o louva-a-Deus possui uma visão maior e mais ampla. Contudo, ele possui uma espécie de mancha nos olhos que simula uma pupila, servindo para confundir outros indivíduos, fazendo com que pensem que o animal está olhando para a direção da mancha. A visão do louva-a-Deus é estereoscópica, ou seja, ele consegue enxergar em 3 dimensões, o que garante que esse animal identifique sua presa facilmente com o olhar. Essa visão é mais eficiente e a curta distância. Ele também tem uma visão binocular que possibilita uma visão de longo alcance. Vejam que imagem impressionante de um louva-a-Deus combatendo um lagarto e por fim o predando. Neste caso, foi uma predação reversa, porque normalmente os lagartos são predadores de louva-a-Deus. Como vocês viram, o predador se tornou presa. O louva-a-Deus soube contra-atacar com uma estratégia excelente.
O louva-a-Deus apresenta 2 pares de asas, sendo as 2 anteriores protetoras, conhecidas como pergamináceas, são mais resistentes e opacas, e as posteriores utilizadas para o voo, conhecidas como membranosas, são quase transparentes e muito frágeis, sendo elas largas e com muitas nervuras. Aí, Heitor. Bicho pau. Aí, Heitor. Um bicho pau. O louva-a-Deus consegue realizar uma espécie de mergulho durante o voo, sendo esta uma estratégia anti-predação, uma manobra de fuga contra outros animais. Esse comportamento é frequentemente visto quando este inseto está sendo atacado por morcegos insetívoros. Acho que ele pegou ela e pegou um palma lá de mera. E aí, soltou esse chau, papai. Estourou a cabeça dele, pô, do louva-a-Deus, olha lá. Estourou o quê? Não fácil não. Olha, ela soltou, menino. Estourou, olha lá. Olha lá, ó. Estourou não, não tá vendo que ele tá agarrado. Mas como foi que ele soltou, conseguiu soltar? Olha lá, meu filho. Olha lá a cabeça lá. Não estourou não. Olha lá a cabeça. Tá lutando ainda. Este comportamento é frequentemente visto quando este inseto está sendo atacado por morcegos insetívoros durante voos noturnos. Nessas ocasiões, o mamífero é identificado pelo louva-a-Deus graças à sua capacidade de identificar o som da ecolocalização dos quirópteros. O nome louva-a-Deus se deve às patas anteriores do animal, que são mantidas junto ao corpo, como se o mesmo estivesse rezando. Entretanto, essas patas são musculosas, denteadas e rápidas, sendo elas patas modificadas para agarrar presas com grande agilidade, perfurando-as. Os outros 2 pares de patas são alongados e utilizados para caminhar, possuindo ao todo 3 pares de patas. Diferenças entre machos e fêmeas. Os machos da espécie são geralmente menores e mais leves que as fêmeas, e apresentam uma genitália assimétrica. O louva-a-Deus é um inseto que vive em áreas irregulares e com cobertura vegetal, sejam arbustos, gramíneas ou flores, potencializando sua camuflagem contra predadores e para a captura de presas. Eles são encontrados em todos os continentes exceto na Antártica, possuindo maior distribuição na África e no sul da Ásia. O louva-a-Deus é um excelente predador que consegue comer mariposas, gafanhotos, moscas e até pequenos vertebrados, como mamíferos, aves e lagartos, sendo muito utilizados no combate de pragas agrícolas. Este foi o documentário Tudo sobre o Louva-a-Deus. Espero que tenham gostado. Se curtiu o conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe muito like nesse vídeo. Coloque nos comentários qual animal que vocês querem ver um documentário bem produzido, tudo sobre a biologia, geografia, história e muito mais sobre o comportamento desses animais. Coloque nos comentários o animal que você quer ver aqui no canal. Deem sugestões. Me sigam nas redes sociais, arrobas na descrição, compartilhem meu conteúdo com sua família e amigos. Não esqueçam do nosso clássico eterno bordão. O conhecimento vai dominar o planeta porque aqui é o planeta do conhecimento. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço, beijo, fui!